Glória a Deus. Aleluias. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode melhorar. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui na casa dele mais uma vez, tendo esse privilégio de estar trazendo a palavra do Senhor para os vossos corações. Agradeço a vida do pastor Everton, do pastor Bruno, por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar vocês infinitamente mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Convido a igreja a abrir a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo 11. Evangelho do médico Lucas, capítulo de número 17, o verso 11. Jesus cura 10 leprosos. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera aí. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Repetindo, quando iam pelo caminho, eles foram, glória a Deus. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levanta-te e vá, você está curado porque teve fé. Em outras palavras, levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, que eu desapareça para que o teu Espírito Santo apareça. E eu peço nessa noite, ó Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu Espírito Santo, manifesta a tua presença em nossos corações, neste ambiente. Eu repreendo todo ladrão da palavra, eu repreendo todo espírito de dispersação, ó Pai, seja lançado por terra em nome do Senhor Jesus. E eu clamo sim, ó Pai, que a tua palavra venha edificar os nossos corações, que o teu povo, Senhor, venha sair daqui com a mente restaurada, com o coração transbordando da tua presença, que possa também levar essa palavra, o entendimento dessa palavra para os outros demais, ó Pai, que estão neste mundo. É que eu louvo e te agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Pode assentar aplaudindo ao Senhor, glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, numa última oportunidade que eu tive aqui na igreja, de estar trazendo a palavra numa vigília, eu falei sobre um certo general, um certo capitão da Síria, chamado Naamã, que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, do qual é narrado a história desse capitão, desse líder, né, lá da Síria, que venceu muitas guerras, e ele tinha contraído uma lepra, uma doença degenerativa, que ataca principalmente a pele e os nervos da pessoa, e vai corroendo ela por dentro. E hoje a palavra que eu venho trazer para vocês também é uma mensagem semelhante deste capitão Naamã, que são 10 leprosos. E desses 10 leprosos, apenas um deles entende o fundamento do evangelho, que na maioria das vezes o mundo tenta confundir o seu pensamento. E qual é esse pensamento?
que as pessoas só vão à igreja para receber o milagre, recebe o seu milagre e volta para a sua casa. Só que a mensagem que Jesus está querendo trazer para o seu coração é que, além de querer curar as suas feridas, além de estar tratando no seu caráter, Ele quer te trazer uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, não somente para que você seja curado, não somente para que você seja restaurado, mas para que também você possa testemunhar o nome do Senhor para aqueles que têm sede da palavra. E antes de dar continuidade nessa palavra dos 10 leprosos, eu preciso voltar com vocês no princípio de tudo, na criação do Deus Todo-Poderoso, que Deus no princípio criou os céus e a terra, e viu que a terra era sem forma e vazia, e ali Ele depositou o Espírito Santo para pairar sobre as águas. Aí haja luz, haja céus e terra, haja as águas, os peixes, os animais. Mas no momento de criar o homem, Ele diz: façamos. Quem é que está fazendo? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. E eles fazendo o homem, segundo a sua imagem e semelhança, deu por seu nome Adão. E depois, vendo Deus que não era bom que o homem ficasse só, Ele cria, através da costela de Adão, Eva. E ali estava o jardim do Éden, aonde não existia o pecado. Repita comigo: o pecado. Ali não existiu o pecado, e Deus falou: de tudo você pode desfrutar, Adão, mas certamente não vá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitos aqui já têm esse entendimento, que a serpente, representando Satanás, tenta Eva, tenta distorcer o pensamento dela, que se ela comer daquela fruta, ela teria os poderes, teria sim o conhecimento, e seria parecido com Deus. Deus não quer que você se pareça com Ele, ou seja, não teve discernimento, e pela desobediência, estabelece-se ali o princípio do pecado, o início da desobediência ao Senhor, pois Ele deu uma ordem, e essa ordem ela foi quebrada, ela foi violada. Você vai entender um pouco mais adiante. E dali Deus todos os dias descia ao Éden para estabelecer uma comunicação com Adão. Ali existia um diálogo, não tete a tete como que era com Moisés, mas era um diálogo, uma intimidade. E essa intimidade, infelizmente, ela foi perdida, não por causa do nosso próprio ser, de sermos imperfeitos, mas sim por conta do pecado. Ou seja, quando eu vou pregar aqui para você sobre a lepra, sobre essa doença, eu quero te dizer, meu irmão, que essa doença, e dentre outras, são na sua maioria originadas pela raiz do pecado. Pode ser também por causas naturais, pode ser também por questão da aprovação divina, como foi com Jó, mas nesse contexto aqui, a degradação humana vem através do pecado. O pecado corrói, o pecado afasta a sua conexão com Deus, e ali Deus comunica a Adão: por que estás escondido? Onde você está? É Deus perguntando para Adão, é Deus perguntando para você que nessa noite: cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha, que não pisa na minha casa há tanto tempo? Cadê você que não ora mais, que não jejua mais? Cadê você que não ora pelo seu próximo? Cadê você que não intercede mais? Cadê você que não prega mais a palavra? Cadê você que não abre mais a sua boca para adorar? E aqui vem uma palavra de Deus para você: não importa como você começou, não importa de onde você veio, o importante é como as coisas vão terminar. E Deus está aqui nessa noite te dizendo: eu sou fiel para cumprir, eu sou fiel para concluir aquela obra que eu já comecei na sua vida. E você pode ter certeza que Deus é a pessoa mais importante neste lugar, que quer ver a sua vida ser restaurada, que quer ver sua vida transformada, pois Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. E através disso, em Gênesis capítulo de número 6, os homens começaram a se espalhar sobre a face da terra, começaram-se a multiplicar, e ali começaram a nascer as filhas, e dessas filhas os homens viram que eram muito formosas, e por serem formosas, tomaram ela como suas esposas. E vendo Deus esse desejo
degeneralizado, esse desejo de querer sempre fazer a vontade da carne, não a vontade do Senhor, ele viu que não valia de nada mais de diminuir, reduzir o tempo de vida do homem nessa terra. Antigamente o ser humano vivia entre 700, 800 e até 900 anos de vida, mas depois do pecado, depois desse desejo depravado da carne, começou a se degradar, e assim Deus falou: certamente que viva somente 120 anos. Olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele: por causa do pecado, mais alto, por causa do pecado, Deus diminuiu a idade do homem. Aleluias. Agora eu venho mais para a introdução da palavra. Você sabendo que o pecado separa a conexão de Deus com o homem, e por causa do pecado o homem tem se degradado cada vez mais. Vamos entrar nessa história, nesse contexto da qual Jesus estava a caminho de Jerusalém. Neste caminho Jesus encontra ali numa aldeia entre Samaria e Galileia. Galileia é uma cidade e Samaria também outra, mas no norte de Israel. E nessa cidade de Samaria, as pessoas que eram designadas samaritanas são pessoas que vivenciaram uma intervenção, uma dominação, uma colonização de colonos da cidade da Síria, da cidade de Nínive, da qual eu tinha falado para você sobre aquele soldado capitão renomado Naamã. E certamente essa lepra que existia lá, imagino eu, ela também foi passada de geração em geração, pois o pecado do homem aumentava com o passar do tempo, e como muitos conhecem a Bíblia, o amor de muitos também esfriaria. Muitos teriam um coração desvirado para Deus, muitos teriam uma dura cervical, não estariam mais ouvindo a palavra de Deus, e assim foi se multiplicando a iniquidade sobre o mundo. E assim, voltando à palavra do Senhor, quando Jesus passava no caminho entre Samaria e Galileia, ali teve de encontro 10 leprosos, repita comigo, 10 leprosos. E desses 10 leprosos, todos eles viram ele de longe e gritaram: mestre, rabi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E como muitos sabem, Jesus em seu ministério operava sempre muitas maravilhas, muitas delas ressuscitar morto, muitas das vezes tornar a dar a visão, muitas das vezes fazer o paralítico voltar a andar. Só que neste momento ele teve uma grande missão, que era curar não apenas um nem dois, mas sim 10 leprosos. E como eu tinha dito para vocês, a lepra é uma doença degenerativa, é uma doença que é transmissível através do ar, e principalmente naquela época não existia cura, porque Deus é sim, Ele usa as coisas improváveis desse mundo para manifestar a tua glória. Muitas das vezes a doença, muitas das vezes a enfermidade, muitas das vezes a dificuldade que você está passando hoje, passou um tempo atrás, muitas das vezes as provas que você passou é para que se manifeste a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. E dado este momento, ele falou: vá a caminho de encontro com os sacerdotes. E esses 10 leprosos indo a caminho a esses sacerdotes, eles foram curados dessa lepra, eles foram restaurados dessa lepra. Muitas das vezes nós estamos imaginando uma época em que nós precisamos estar preparados, precisamos estar totalmente santos para poder colocar na mão daquilo que é sagrado. Eu venho aqui te dizer, eu venho aqui te afrontar: não espere o dia de amanhã, se arrependa hoje, entenda que você é imperfeito e põe a mão no arado e não pare de andar, não pare de exercer o teu ministério, pois Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu vou repetir: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aquele que adora com a palavra, aquele que adora na faxina da igreja, aquele que adora na obra missionária, aquele que adora no louvor, aquele que adora na mídia, aquele que adora no culto de missões, no culto de primícias. Deus está à sua procura, e nessa noite eu digo para você:
você, não espere ser muito santo, não espere estar todo remido dos seus pecados, não espere estar sendo o escolhido bonitão. Se coloque diante da presença do Senhor, comece a meditar na palavra dele de noite e de dia, e certamente vai arder no teu coração o seu chamado. E assim comece para ontem, pois tem almas cativas, tem pessoas presas espiritualmente, esperando uma palavra, esperando um louvor, esperando que você leve o evangelho, para que a glória de Deus se manifeste, para que o inferno seja saqueado, e para que vidas sejam restauradas. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Neste tempo, nessa época, como muitos já têm conhecimento sobre a vida ministerial de Jesus, antes dele existia uma pessoa que pregava a palavra de arrependimento e perdão dos pecados, uma voz que clamava no deserto. Em Lucas capítulo de número 3, vocês vão perceber na leitura que a palavra de Deus pairava sobre a terra, pois os profetas do Antigo Testamento já tinham morrido, os profetas já tinham entregado as mensagens para o povo de Israel, e naquela época a palavra de Deus, desde o livro de Mateus até o livro de Lucas, ela estava pairando sobre a terra, procurando um lugar aonde repousar. Só que a palavra de Deus não viu graça em parar sobre o tabernáculo, sobre onde existia Pilatos, Herodes, Anás e os sacerdotes Caifás. A palavra de Deus veio até João, o Batista, no deserto. Perceba que Deus não está no lugar de abundância, Ele não procura no lugar, no cenário perfeito. Deus procurou alguém que estava posicionado, alguém que estava endireitado, para estar levando a palavra de arrependimento, para alguém que tinha um chamado. O seu nome era João, o Batista. E dessa noite eu tenho que trazer essa semelhança para você. Quem sabe Deus só está esperando, a palavra dele já está pairando neste lugar, sobre este ambiente. A igreja pentecostal Manaim, ele está apenas esperando que você se posicione, ele está apenas esperando que você fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça a tua vontade. Às vezes você acha que precisa de uma revelação divina, mas eu venho dizer para você, a palavra de Deus está rodeando neste lugar, e cabe apenas a você querer ouvir ela, e se posicionar para começar a exercer o extraordinário, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, pois o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer chegou aos nossos corações as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, e que o reino de Deus, e que o seu nome seja exaltado e glorificado. Aleluia. E destes 10 leprosos em que Jesus curou, um deles era samaritano. Repita comigo: samaritano. Os samaritanos eram inimigo dos judeus, como eu disse para vocês, eles eram de um domínio, eles eram um pessoal de uma miscigenação entre a Síria e o povo de Israel. Então na cidade de Samaria existiam os samaritanos, eles tinham umas condutas diferentes do povo judeu, e por este ser samaritano, ele voltou. Repita comigo: ele voltou. Ele não voltou para pedir cura, ele não voltou para pedir salvação, ele não voltou para falar: Senhor, eu quero mais. Não, ele voltou por uma simples conduta que nós devemos ter. Ele voltou adorando, ele voltou exaltando o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes as pessoas recebem a bênção, retêm a bênção e vai embora, vira as costas para Deus, porque só procura a bênção, não quer estabelecer uma comunicação com o abençoador, com o provedor, com aquele que liberta, com aquele que cura, com aquele que restaura, com aquele que transforma. Muitas das pessoas hoje estão sendo egoístas, estão querendo guardar o evangelho para si, tornando mestre de si mesmo, voltando às fábulas, pregando heresia, querendo um crescimento pessoal, querendo os patamares, os palanques somente para si mesmo. Só que aqui nessa noite, neste ambiente, nessa Lida Betel, eu venho dizer para você, meu irmão, que aqui eu sempre diminua, para que o
Senhor cresça, que eu desapareça, para que o Espírito Santo de Deus apareça, pois nós estamos aqui para exaltar, nós estamos aqui para glorificar, e nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. E assim como foi daquele leproso, ele voltou para adorar, e o questionamento de Deus foi: cadê aqueles 9 que estavam com você? Cadê aquele povo bonitinho reunido com você, que veio aqui, que clamou a mim para que seja curado? E certamente ele viu que somente um voltou. Lembra dessa coisa, lembra dessa palavra, meu irmão: nem todo mundo que começou com você vai terminar junto com você, mas você precisa entender que escolhido não tem escolha, e se Deus apontou o dedo para você, é você que eu quero, é você que eu quero para exercer a minha obra, para fazer que o meu reino seja conhecido para todos os confins deste mundo. Então entenda, Deus tem grandes planos para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E uma das passagens que mais me chama a atenção, que me deixa muito emocionado, de onde eu vim, como eu cheguei até aqui. O pastor Carlos é uma pessoa que pode também dar um testemunho a respeito da minha vida, em que ele estava na mesma igreja, na mesma lugar, no mesmo ambiente, em que ele sempre pregava na abertura dos cultos, irmão Juan, sobre Mateus 22:37, sobre os 2 maiores mandamentos. Só que esses 2 maiores mandamentos eram interpretados em outras passagens. Em exemplo, Lucas capítulo de número 10, no qual ele fala sobre os 2 maiores mandamentos, que é a mensagem, título se chama O Bom Samaritano. E o pastor Carlos sempre falava com a igreja quais são os 2 maiores mandamentos, e a igreja toda falava: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo mandamento, semelhantemente ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os mestres da lei, tentando provar Jesus Cristo de alguma forma, para que possa prendê-lo, falou: Senhor, e quem é o meu próximo? E Jesus falou: certamente uma pessoa foi salteada, foi violada e largada para quase ser ponto de estar morta, e ali passou um levita, um adorador da casa do Senhor, viu aquele enfermo e passou de largo. Certamente passou o sacerdote, viu aquela pessoa ali totalmente machucada, violada, e passou de largo. Mas passou o samaritano, viu aquele enfermo, foi até ele, estendeu as mãos, deu a ele o que de comer, de beber, cuidou dele, deixou denários na estadia, e falou: se tiver algo a mais que tiver que pagar, na volta eu acerto contigo. E o sacerdote, aqueles fariseus começaram a falar: então entendemos, Senhor. E Jesus viu e falou assim também: então, se você já pegou o exemplo, pega e comece a fazer. E voltando na palavra sobre o bom samaritano, esse leproso que foi curado também era o samaritano, e aquele capitão que foi curado da lepra também era uma pessoa da Síria. São pessoas de fora, são pessoas que nunca devem ter ouvido a palavra de Deus, mas por entretanto o caráter não era corrompido, tinha uma boa conduta, já estava entendendo que na tábua do coração já tinha os mandamentos do Senhor totalmente fixados. E o que me ingrata muito aqui nessa noite, o que me deixa muito enfurecido, meus irmãos, é que você ouve essa palavra, é que você está entendendo essa palavra, é que você ouve, você tem liberdade de estar aqui, você adora com o lábio e com o coração, eu creio, e mesmo assim, sai daquela porta para fora e começa a difamar, sai daquela porta para lá, começa a mentir, sai da porta para lá, começa a voltar às velhas práticas, começa a acusar o irmão, começa a difamar o irmão, vira uma loucura, um escândalo, querendo expor o irmão. Mas é que nessa noite eu te convido a entrar num nível a mais com o Senhor, a ter mais intimidade com o Senhor, de você verdadeiramente entender os 2 maiores mandamentos, seja esse samaritano, seja esse o exemplo. Vá e estenda as mãos para poder ajudar o teu próximo, pois Deus vai se agradar. Você não vai ganhar coroa, recompensa aqui nessa terra, mas o seu galardão no céu já está reservado, te esperando. E para a totalidade
da manifestação da glória de Deus. Este leproso que voltou, ele teve algo a mais. Repita comigo, ele teve algo a mais. E esse algo a mais que ele teve, além de ser curado, foi que Jesus falou: levanta-te, põe-te de pé, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te salvou. O que isso quer dizer? Que além de ser curado, além de ter sua vida transformada, a sua vida restaurada, ele teve a salvação, a boa nova da salvação, que é o dom de Deus, vem mediante a fé, um dom gratuito do Senhor. Ou seja, além de receber a cura, além de você receber a sua transformação nessa noite, em nome do Senhor Jesus, creia também na salvação. É o maior prêmio que você pode receber, e Deus está aqui de braços abertos, te dando a boa nova da salvação. Aleluia. A salvação, anuncie em tempo e fora de tempo a palavra de Deus, a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados, assim como foi João o Batista. Eu não faço nada, eu não opero nenhum sinal, eu apenas batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água, eu posso fazer aquilo que os olhos humanos podem ver, contemplar, mas aquele que vem após mim vai fazer sim sinais espirituais na sua vida, na vida do teu irmão, na vida daquele que te persegue, pois a misericórdia não é somente para nós, a misericórdia também é para aqueles que nos desejam mal. Dobre o seu joelho, ore pela vida dele, que ele tenha a vida transformada, que haja uma metanoia, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, para que ele esteja aqui nessa linda Betel, e que todos adorem, pois todo joelho se dobrará, toda língua confessará quão grande e quão grande é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E caminhando já para o encerramento dessa palavra, sendo bem objetivo, nós entendemos que Deus, ele não é um Deus de obras incompletas. Deus não faz nada pela metade, ele faz infinitamente mais aquilo que nós podemos imaginar, ou como o pastor Bruno diz, conjecturar. Então, em Mateus 26, no sepultamento de Jesus, antes mesmo, um pouquinho próximo da sua morte de cruz, antes dele ser traído por Judas, acontece algo muito maravilhoso, que inclusive foi registrado. Jesus na casa de Simão, o leproso. Quem é esse Simão, o leproso? Conjecturo eu, aquele mesmo leproso que voltou adorando ao Senhor, em que ele foi salvo mediante a fé. E Jesus viu graça em estar na casa desse Simão leproso. E também outra pessoa que foi curada, quem não se lembra de Lázaro, que estava morto há mais de 3 dias, e ali Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E ele teve a sua ressurreição, ele saiu do túmulo dos mortos. E eu imagino, se tem duas pessoas presentes em um ambiente muito importante, algo tem que acontecer. E nós sabemos bem que desses 2 curados por Jesus Cristo, uma pessoa roubou a cena. E pergunta para mim, quem era essa pessoa? Maria, a mãe de Jesus. Ela roubou essa cena, Maria, irmã de Marta, e ela chegou lá, derramou unguento de nardo puro sobre os pés de Jesus. Em outras palavras também diz que foi sobre a cabeça de Jesus, ungindo ele, preparando o corpo dele para ser sepultado. E aqueles começaram a indagar: o que essa mulher está fazendo aqui? O que ela fez? Ela derramou esse tanto de unguento, poderia ser 1 ano de trabalho aqui, ela poderia ter feito, dado aos pobres. Mas Jesus levantou e falou: para de acusar ela, pois ela já entendeu a palavra, ela não está
guardando riqueza nessa terra, ela não está guardando, não está acumulando nada nessa terra. Ela já entendeu que o meu fim está próximo, está sepultando o meu corpo. Que seja registrado o que essa mulher fez, que aonde a palavra de Deus for propagada, seja lembrado daquilo que ela fez. E tornando o foco da mensagem, quem estava lá? O leproso chamado Simão. Eu quero dizer para você, meu irmão, que além de Deus querer restaurar a sua vida neste momento, além de Deus querer mudar a sua rota, o seu GPS, além de Deus estar fazendo o extraordinário sobre a sua vida, pode ter certeza, não é o final, ainda não terminou. Deus ainda está preocupado com a sua salvação, Deus está preocupado com a salvação dos seus familiares, Deus está preocupado com a sua mudança de vida. E o mais importante aqui, Deus há de usar você, meu irmão. Levanta sua mão para receber. Deus está aqui disposto a usar a sua vida para ser testemunho na vida dos outros, que você vai ser canal de bênção na vida dos outros, que você vai sim levar a palavra de arrependimento, a palavra de transformação, a palavra de que você pode ter sua vida transformada. Basta uma coisa: aceitar e continuar permanecendo no centro da vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Convida a igreja a se colocar de pé. Convida a igreja a se colocar de pé. Adriano está aí, se quiser pode subir aqui. E agora que você se colocou de pé, eu te convido para estar aqui à frente. Estaremos orando pela sua vida. Você que precisa de Deus na sua vida, você que precisa de ter esse encontro, assim como aqueles 10 leprosos tiveram, mas apenas um entendeu o segredo do Evangelho. Ele retornou adorando, ele retornou crendo, e pela sua crença ele foi salvo. E através da salvação em sua crença, além de ser curado, além de ser salvo, ele foi usado como testemunho para um grande evento que foi o sepultamento de Jesus Cristo.